Gente, essa semana fecha o primeiro bimestre, né? As notas do primeiro bimestre. Vocês viram os recadinhos que eu mandei para vocês nos grupos sobre as atividades do AVA? Vocês não estão com nada atrasado, né, povo? Pelo amor de Deus, senão vocês perdem a chance de pontuar. E aproveitem também para fazer o desafio nota máxima, gente. Além de, não só pela nota, mas pelo conhecimento. A plataforma é muito, muito boa. Eu vi o nome de alguns de vocês aí. Essa semana vem o ranqueamento novo. Mas fico bem feliz quando vocês vão bem. Dá um puto orgulho na gente. E vocês competem com alunos do Brasil inteiro. Então aí fica mais legal ainda quando vocês estão na frente, né? A gente fica bem feliz. Beleza, pessoal, então já deu aqui nosso horário. Eu vou pedir a ajuda de vocês, que se mais alguém bater na trave aí e pedir para entrar, alguém libera para mim, que qualquer um de vocês pode. E eu vou dividir com vocês o slide de hoje, tá? Eu já mandei consegui mandar no grupo. Espero que vocês tenham conseguido receber. Se não conseguirem, me avise que eu mando de novo, tá? Professor, eu não estou nesse grupo. Então, você tem que pedir para um dos seus colegas aqui colocar, Gulliver, porque eu não sou administradora, tá? Ah, tá No bem final, então. tá? No finalzinho da aula, lembra disso? Daí você passa teu celular para alguém e aí eles te cadastram no grupo, Ah, tá ok tá então, joia? obrigado. Eu não Tá. sou administradora, senão eu já fazia. Não, tá bem. É que eu passo aqui no grupo quando não cabe no AVA, tá? Tá. O AVA tem um limite e os meus slides sempre tem bastante figura, senão não sou eu e parece que ele perde a graça. É,
Então, aí eu mando por aqui, eu mando no e-mail. Mas esse daqui, para mim, consta que foi aqui no grupo do WhatsApp, tá? Gente, conta para mim, vocês estão enxergando os slides? Tá no slide chamado Aula de Mecanismo de Resistência? Sim. Sim, normal. Então tá bom. Gente, então se vocês lembrarem na aula passada, a gente viu todas as formas que os patógenos têm de entrar na planta, né? E se vocês lembrarem, eu representei aquilo como se fosse um campo de futebol. Vocês lembram disso? Alguém comigo? Espero que sim. Eu não estava na aula, mas eu vi os slides depois. Então, eu vi. Então tá bom. Obrigada. Então, assim, na aula da semana passada, gente, nós falamos sobre os mecanismos de ataque dos patógenos à planta, né? E eu peguei um enredo aí de um campo de futebol e para tentar fazer com que vocês memorizassem melhor. E a gente falou de todas as possibilidades que os patógenos têm, então, de conseguir entrar na planta e criar danos, né? Então, a gente falou das enzimas, das toxinas, né? E hoje eu combinei com vocês que a gente ia falar sobre os mecanismos de resistência, para não dar a entender que a planta é uma boca mole, que qualquer patógeno entra e faz o que quer, né? Então, assim, a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto lá no passado, quando a gente falou sobre melhoramento e a teoria de Flor, né, a teoria de gene a gene, que tem tudo a ver com a aula de hoje. Mas hoje ele vai pegar mais pelas premissas do ferramental da planta mesmo, né? Então, como vai mostrar o quanto que a planta tem também as suas artimanhas para se defender, eu achei que aqui caberia melhor um octógono, né? Então, eu estou pegando aí o UFC como palco para gente, para ver se vocês conseguem memorizar, tá? Então, na verdade, assim, gente, vocês viram que os patógenos têm as suas ferramentas, o seu arsenal para atacar a planta. Hoje o que eu vou mostrar mais fortemente para vocês é como que a planta se defende desses patógenos, né? E como eu já comentei com vocês em outros momentos, esses mecanismos podem ser estruturais ou bioquímicos, e tanto um quanto o outro, ele pode ser pré-formado ou pós-formado, né? Então eu vou detalhar para vocês agora essas 4 possibilidades, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que resistência, a planta ser resistente ao patógeno é a regra, tá? Então, assim, eu já falei no passado e vou voltar a mencionar, né? Então, a gente possui só de fungos conhecidos que causam problemas em plantas são mais de 100 mil, né? E desses 100 mil, são pouquíssimos deles que realmente conseguem entrar em cada cultura e criar danos. Então, se vocês pegarem o manual de fito 2 e procurarem lá a cultura do feijão, ou da soja, do algodão, do que for, vocês vão estudar, sei lá, 20, 30 doenças, onde dessas 5, por exemplo, são fortemente causadas por fungos. Então, isso demonstra para vocês, gente, o quanto que a planta ela mais se defende do que ela apanha. O problema é quando ela apanha, que aí, dependendo do grau de resistência dela, ela pode apresentar níveis de conseguir se defender, de defesa pessoal, até nocaute, onde realmente o fungo, por mais que ele seja muito específico, que ele não cause problemas em outras plantas, mas ele consegue ultrapassar todas as barreiras que ela tem e ele vai levar ela à morte, tá? Bem, então aí eu coloquei esse esquema para vocês aqui para demonstrar esses diferentes graus, né? Então, aquilo que eu falei para vocês. Então, aqui eu estou dimensionando mais ou menos o número de fitopatógenos que podem afetar a planta. E isso aqui, gente, é desde a semente até enquanto a planta tiver tecido, né? Ele pode estar causando problema, inclusive pós-colheita, né? Mas enquanto a planta está a campo, as características genéticas do material permitem também com que ela apresente uma defesa que seja imune, que seja dela, né? E essa defesa a gente conhece dentro do melhoramento como uma linguagem de suscetibilidade
ou de resistência, e que pode passar por nuances de moderadamente suscetível e de moderadamente resistente, né? Então, quando a gente pega e compra um material, uma semente, a gente vai olhar a genética desse material, vocês vão ver que com relação a doenças, ou ela é suscetível, ou é moderadamente suscetível, moderadamente resistente ou resistente, tá? Então, eu acho que eu não devo estar falando grego para vocês. Então, é isso que eu tento demonstrar para vocês, né, nessas figuras aqui do lado, né? Professora, uma pergunta. Oi? Uma pergunta. Quando a professora falou pós-colheita, é porque, no caso, assim, de planta perene, ou é o produto que vai ficar com o fitopatógeno? Pós-colheita é o fruto. Ah, tá. Então, se for a planta perene, no caso, A planta não tá tem nada a viva. ver. Não, ela pode voltar sem o fitopatógeno e tá tranquilo. Não, na verdade, assim, na planta perene, quando o patógeno entra, a não ser que você cure ele com algum produto, aí ok, o produto vai e controla o fungo. Onde ele causou dano, causou, mas o fungo não avança, tá? Mas se você não tem, entre aspas, um remédio, um curativo para essa planta vai vir à morte. No caso de uma perene, pode ser uma parte da planta só. Por exemplo, você está com uma parte dos galhos contaminados, você vai lá e faz uma poda, mas a planta perdeu aquela parte vegetal, tá? Quando eu falo de pós-colheita, patógenos que podem estar no fruto ou vir a infectar o fruto depois. Isso pode ser num barracão, como pode ser numa gôndola de supermercado. Como você pode comprar um fruto e de repente ele ficar doente dentro da tua geladeira. Tá entendendo? Ah, entendi. Então, tá, obrigada. Eu que agradeço da pergunta. Aí aqui do lado, gente, eu coloquei para vocês, então, né, esse esquema, tentando demonstrar para vocês. Então, quando eu tenho uma planta que aqui eu coloquei resistência ao não hospedeiro, né? Então, é uma planta saudável. Quer dizer o quê? Que os patógenos vêm sobre essa planta, mas eles não têm efeito de patogênese, né? Eles não vão gerar doença nela, graças à característica genética da planta. Já as plantas que ficam doentes, gente, elas podem ter níveis de doença, né? Elas podem ficar um pouco doente ou muito doente. Isso tem a ver com a questão genética também do número de genes de resistência, né? Então, quando eu tenho uma resistência poligênica, né, é porque eu tenho muitos genes associados para dar característica para a planta de resistência. Então, quando os fungos vão quebrando essa resistência, a planta vai começando a apresentar sintomas de doença, né? No caso de resistência monogênica, é que eu tenho só um gene agregando aquela característica para a planta. Então, normalmente essa planta seria sempre verdinha, porque ela seria resistente ao patógeno, mas quando o patógeno faz mutação, né, quando ele muta, e ele consegue vencer esse bloqueio genético, a planta, entre aspas, né, do dia para a noite, fica doente. Então, vocês devem ouvir muito disso nos dias de campo, onde você comprava um produto que era resistente a determinada doença e de uma safra para outra ele passou a não ser, né? Então, isso parece meio mágico, mas não é mágico, né? Ele é científico. É porque os patógenos continuam fazendo ciclos mais rápidos que a planta. Então, eles quebram a resistência mais cedo, né? Bom, então, gente, para as plantas se defenderem do patógeno, essa defesa pode ser considerada como passiva ou ativa, né? Então, passiva, entre aspas, quer dizer que a planta automaticamente já tem características anatômicas, por exemplo, que vão ajudar nessa defesa. A ativa quer dizer que vai ter que produzir algum subsídio para que ela venha se defender do ataque de patógeno, né? Então, aí entram os elementos pré-formados ou pós-formados, né? E é o que a gente vai detalhar na aula de hoje, tá? Então, se vocês lembrarem, gente, na aula da semana passada, eu mostrei um slide bem parecido com esse, né? Demonstrando um patógeno chegando na superfície da planta e lançando ali as suas enzimas para fazer com que elas derretessem aquele tecido e ele conseguisse fazer o PEG de penetração, né?
Então, hoje, esse desenho esquemático, ele está mostrando para vocês as duas coisas acontecendo, né? Então, ao passo que o patógeno continua tentando mandar as suas enzimas, a planta está tentando produzir as suas defesas. E a gente vai falar dessas defesas hoje. Então, vocês vão entender que quando a planta tem defesas suficientes, o patógeno não entra. Quando ela não tiver, o patógeno vai entrar e vai fazer o estrago, tá? Então, com relação a fatores de resistência, né? Os fatores de resistência estruturais e bioquímicos, eles podem ser pré e pós-formados, como a gente já falou, e eles podem variar em função do tipo de interação, porque eles podem acontecer, estar na planta ao mesmo tempo, quer dizer, a planta já possui mecanismos estruturais, e aí ela passa a produzir também os bioquímicos, né? A idade da planta também vai ter a ver se ele vai produzir esses mecanismos ou não, né? Lembrar que a planta, quando já está em fase de senescência, ela inclusive abre mão de tecidos, ela começa a desfolhar, então você entende que ela não vai gastar arsenal bioquímico nesse momento, ela vai mesmo fechar ciclo, né? Então ela varia de acordo com cada órgão, o tecido infectado, com o estado nutricional daquela planta, e, sem sombra de dúvida, as condições ambientais vão acelerar ou desacelerar esse processo, tá? Então, dentro de fatores de resistência pré-formados estruturais, quem que joga a favor da planta? A cutícula, né? Então, aquela primeira camada que reveste as folhas, né? Que é o que dá a serosidade. Os estômatos, né? A pilosidade, então a gente sabe que algumas plantas têm pelos, outras não têm, então aí você já entende que isso não é regra para todo mundo, né? E as paredes celulares espessas, que isso é verdade para todo mundo. Todas as plantas são plantas porque elas possuem células com paredes celulares, né? Com relação aos pré-formados do tipo bioquímico, né? Então entram compostos fenólicos, alcaloides, sapominas, lactonas, glicosídeos, fototoxinas, proteínas, enfim. Como o nome está dizendo, são arsenais bioquímicos que a planta vai produzir para tentar bloquear a entrada desse patógeno, tá? Então, aqui eu estou mostrando um desenho esquemático para vocês da cutícula, né? Então, só para demonstrar, então, a camada lipídica, que seria a primeira barreira estrutural, né? Então, pré-formada, quer dizer que as plantas já têm isso, independente do patógeno estar tentando entrar ou não. Né? Então, a cutícula é uma superfície hidrofóbica. Por que é hidrofóbica? Porque ela é formada por gordura. Se vocês lembrarem, água e óleo não se misturam. Então, isso é um dos motivos que depois, em outras disciplinas, vocês vão estudar a respeito disso também, do porquê que muitos produtos a gente tem que colocar adjuvante, né? Que ele justamente vai fazer esse produto grudar na superfície da planta ou permanecer ali por mais tempo para facilitar a absorção desse produto, né? Aí eu coloquei ali para vocês, então, por exemplo, né? Impede a formação de um filme de água, né? Que é o que os esporos precisam para eles germinarem. Então, aí vocês começam a entender por que uma umidade relativa alta, ou por que períodos muito nebulosos, ou com chuvas excedentes, elas facilitam o avanço da doença, porque os patógenos precisam de água para iniciar o processo metabólico deles, né, de infecção. E ali coloquei para vocês também, tecidos verdes da maçã são mais resistentes à Venturi enequalis do que os vermelhos. Por quê? Por causa da quantidade, da espessura da cutícula. Tá? Gente, por favor, se vocês não forem entendendo ou for tendo dúvida, vão perguntando, tá? Porque esse conteúdo, ele é sequencial, então para mim ele é muito lógico. Só que ele tem que ser lógico para vocês também, tá? Então, se vocês não entenderem, por favor, falem comigo, tá? Aí aqui, gente, eu coloquei um exemplo para vocês de uma comparação entre diferentes tipos de cebola, comparando com vocês a espessura da cutícula, tá? Então, para vocês verem por que essas duas aqui de cima estão classificadas como suscetíveis e as demais como resistentes. Veja como é muito diferente a espessura da cutícula. Então, é uma barreira muito maior para o fungo conseguir fazer o PEG de penetração, tá? Então, são características como essa que dão a resistência para a planta, tá?
Coloquei aqui também a cutícula como uma barreira tóxica, né? Então, algumas das plantas produzem produtos, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, o Duva-trianadinol, que é extraído, por exemplo, de folhas de fumo, e faz com que, por exemplo, a planta fique, eu coloco entre aspas, né? Porque se o fungo evoluir, ele tem como romper, torna ela imune à germinação de peronóspora, por exemplo, que é um tipo de míldio, tá? E aí entenda, gente, que se eu estou dando exemplo para vocês, é porque não necessariamente todas as plantas produzem as mesmas substâncias químicas, tá? Então aqui eu estou deixando o exemplo bem claro, tá? Ainda com relação a questões estruturais, mas um segundo exemplo de pré-formado seriam os estômatos, né? Então, o período de abertura, que a gente já sabe que para a planta C3, C4 e CAN acontecem de maneiras diferentes. Então, alguns ficam abertos durante o dia e fechados durante a noite, e outras vice-versa. Com relação ao número de estômatos por folha, se eles estão localizados mais na face superior ou na inferior, com relação à forma ou tamanho mesmo desses estômatos, tudo vai influenciar, né? Então, eu coloquei para vocês ali, ó, Puccinia graminis forma speciale tritse, que é a ferrugem do colmo, ela é sensível ao CO2 e penetra sob luminosidade, né? Então, a abertura tardia dos estômatos aumenta a resistência a essa puccínia, né? Então, a gente sabe que nós não temos influência sobre isso, mas, teoricamente, o comprimento do dia, ou se o céu está com maior nebulosidade ou não, vai interferir, né, na aceleração ou desaceleração da doença, tá? Ainda com relação aos estômatos, né, então eu coloquei aqui estômatos na espécie de citrus resistente e suscetível a Xanthomonas axonopodes, né, então aqui você vê o tamanho da abertura estomática, tá? Porque os estômatos, eles têm a mesma função, eles têm os mesmos constituintes, mas eles não são idênticos, né? O terceiro exemplo é a pilosidade, né? Então, a presença de pelos ou tricomas. Então, eu coloquei ali, intervenção na continuidade do filme de água, ela serve também para repelir insetos e produção de substâncias tóxicas, né, ligadas a algumas glândulas. Isso também é habilidade de algumas plantas, não de todas. Mas percebam que aonde tem tricomas, as gotas ficam paradas em cima. Não quer dizer que elas não conseguem adentrar o tecido, gente, né? Mas que parte delas ficam retidas, né? Então, isso diminui a, a quantidade de água na superfície da folha, que é aonde realmente o fungo precisa de umidade presente e constante para que ele germine e comece o processo infectivo, tá? Aí eu estou colocando um quarto exemplo para vocês aqui, que seriam as paredes celulares mais espessas, né? E isso vale para os vasos condutores também, que são o xilema e o floema. Então, coloquei ali, ó, restrição na colonização de plantas por patógenos, e xilema e fibras esclerenquimáticas ricas em lignina interrompem o avanço de fungos e bactérias nesses tecidos, né? Então, a cera, de novo, sendo um bloqueador, tá? Já falando de elementos bioquímicos pré-formados, ali o acento ficou errado, gente, desculpa, depois eu corrijo. Pré-formados, compostos fenólicos, né? Então, eu coloquei um exemplo para vocês aqui, na verdade dois, né? O ácido protocatecoico, às vezes você fala rápido não sai, e catecol, eles exibem atividade antimicrobiana, um exemplo, por exemplo, na própria cebola, tá? Inclusive, esses compostos fenólicos, um deles é o que faz muitas pessoas chorarem enquanto estão cortando a cebola, né? Então, isso nada mais é do que uma defesa da planta. Ainda falando de fatores bioquímicos, né, pré-formados, estou citando aqui outros dois elementos bioquímicos e citando exemplos de que patógeno eles tentam impedir, né? Então, o que vocês estão vendo nessa imagem aqui do lado é a sarna da macieira, né, causada pelo fungo chamado Venturi inequalis.
né? Então, as espécies de maçã que possuem, que conseguem produzir mais floridezinona, elas vão ser mais resistentes à ventúria, as outras não tanto. A gente conhece mais a Fuji, Gala, mas existem muitas variedades de maçã, tá? Então, só para vocês terem ideia que isto é um elemento bioquímico que algumas delas vão produzir e vão conseguir se defender desse problemaço que é a ventúria, tá? E a mesma coisa vale para as peras, né? No caso aqui da ervinha, que é uma bactéria, que se a planta conseguir produzir arbutina, ela consegue se defender desse patógeno, tá? E o contrário é verdadeiro, quando não produz ou não produz o suficiente, o patógeno entra, tá? Ainda falando de elementos pré-formados, a gente tem também os alcaloides ou sulfaminas, tá? Então, gente, eu volto a dizer, para mim não me interessa que vocês decorem isso, né? Eu acho que isso é um conhecimento que ele vai sendo agregado para a gente com o tempo, tá? Mas eu acho que é papel desse assunto apresentar alguns exemplos para vocês, tá? Então, aqui estão as sapominas, tá aqui os exemplos para tomate, por exemplo, né? Sclerotinia rufus. Então, aqui eu achei legal desse exemplo, é que ele demonstra que, no caso da cultura do tomate, a alfa-tomatina, ela é eficiente para a esclerotínia, mas, ao mesmo tempo, não possui efeito nenhum para a Septoria lycopersicus. Então, eu acho que vale aí deixar isso bem claro para vocês, para demonstrar que um elemento químico, bioquímico nesse caso, ele não vai servir para todas as doenças. É aquela reação gene a gene. É um patógeno específico querendo gerar a doença naquela planta, tá? Aqui outros exemplos para vocês, né, de outros alcaloides. E assim, gente, na literatura vai ter muito mais coisa, tá? Aí falando, né, então ainda de fatores bioquímicos pré-formados, aqui eu trago para vocês alguns glicosídeos. Então, veja, gente, todos esses elementos aqui, já estou mostrando o terceiro tipo para vocês. Todos eles são elementos bioquímicos, tá? Então, o que vai ser diferente entre eles é justamente a composição, que vai torná-lo, então, um elemento químico que vai pertencer a uma família específica e vai ter uma função específica na planta, tá? Então, se vocês forem olhar a fórmula molecular desses elementos, vocês vão conseguir perceber isso, né? Mas isso nada mais é do que uma química natural da planta que ela produz aí para realmente se defender. É como se a gente comparasse com o nosso organismo com os nossos anticorpos, tá? Aqui é o quarto exemplo, que vem a ser proteínas, tá? Mas é o mesmo raciocínio, tá? Aqui um exemplo de fototoxinas, nada mais é do que outro elemento bioquímico, todos pré-formados. Então, desses 5 exemplos que eu dei para vocês, gente, todos eles a planta produz naturalmente. Ela não precisa de um patógeno para entrar. Então, é como se fosse, entre aspas, me entendam, como se fosse uma espécie de fungicida natural, que ela cria dentro dela mesma, para se proteger, tá? E a partir desse slide agora, do 25, a gente começa a ver os fatores, então, que vão ser pós-formados. Então, aqui é um divisor de águas. Então, tudo que a gente viu até agora, sendo estrutural ou sendo bioquímico, a planta já nasce desse jeito, já nasce com a habilidade de gerar esses elementos o tempo todo. E isso faz com que seja uma defesa natural dela para a grande maioria dos patógenos. E o que eu vou mostrar a partir de agora são elementos que ela começa a produzir quando ela recebe o sinal da doença, que o patógeno está tentando adentrar ao tecido dela, tá? Então, o que nós vamos ver ali, né? Então, com relação aos pós-formados estruturais, são halos, papilas, a lignificação de alguns tecidos, camadas de cortiça, aldeabscisão, tiloses, ou glicoproteínas. E com relação aos bioquímicos, eu coloquei ali para vocês espécies ativas de oxigênio, fitoalexinas e proteínas relacionadas a patogênios específicas, tá?
E a gente vai passear por esse caminho agora. Tá? Então, o primeiro exemplo dos pós-formados são os halos, né? Então, ocorre em torno de sítios de penetração como resultado da alteração da parede das células epidérmicas. Ocorre deposição de calose, lignina, lipídios e silício, né? Redução de perda da água nos sítios de penetração e é comum em folhas, principalmente de gramíneas, tá? Então, novamente enfatizando, gente, entenda que são artifícios que a planta vai criar quando ela se sente atingida, afetada, em perigo, tá? Aqui eu estou trazendo um exemplo aqui na forma de uma sequência esquemática para vocês, né? Então, aqui aparece o patógeno, né, emitindo o seu tubo germinativo. Então, ele vai querer forçar uma situação aqui com a cutícula, né? Então, nesse momento, a planta só tem a cutícula para defesa, mas quando ela recebe esses sinais, ela começa a causar uma alteração, tá? Até criar o halo, tá? Que é um espessamento aqui, como eu falava ali no slide anterior, né? Então, ele vai criar como se fosse, entre aspas, uma couraça. E isso vai impedir que o tubo germinativo, né, o apressório, faça o PEG de penetração. Então, ele não consegue entrar na planta, tá? Então, assim, volto a dizer, quando a planta, quando esse processo é eficiente, ela consegue se defender bem. Quando essas defesas não forem suficientes, o patógeno vai fazer o PEG de penetração e vai entrar, que é o que a gente viu na aula da semana passada, né? Aí também tem as papilas, né? Então, a deposição de material heterogêneo entre a membrana plasmática e a parede celular no sítio de infecção, sobre ali a condição da hifa de penetração. As papilas vão ser constituídas de calose, né, lignina, compostos fenólicos, celulose, silício, suberina, tá? Então, veja, gente, que já é o segundo elemento estrutural que fala de silício, né? No final eu vou pedir uma avaliação para vocês, mas veja como tem fundamento produtos à base de silício para promover realmente essa defesa natural da planta, né? Então, eu coloquei ali função barreira contra a penetração e troca de metabólitos entre o hospedeiro e o patógeno, né? E reparo da parede celular após a invasão. Então, aqui é uma foto de microscopia demonstrando esse processo e aqui uma foto esquemática, né? Mostrando, então, a tentativa da performance. Então, quando esse processo é efetivo, né? O fungo não vai ultrapassar, e quando não for, o fungo vai fazer o PEG de penetração e vai entrar valendo, e aí a infecção já foi feita, aí ele vai colonizar e reproduzir ali dentro, tá? Aqui também a foto de microscopia, mostrando então aí a suscetibilidade, né? Então o patógeno conseguindo entrar, e aqui a resistência tentando causar o bloqueio, né? O terceiro tipo seria a lignificação, né? Então, como o nome está dizendo, ele vai produzir mais lignina, né? Então, pode interferir no crescimento de fitopatógenos através da modificação química das paredes celulares, aumento na resistência das paredes celulares a algumas enzimas degradadoras, impede também a difusão de toxinas e dificulta a migração de nutrientes da planta para o patógeno, né? Então, veja aí como ela luta realmente para se defender, tá? Então, aqui eu coloquei um esquema tentando representar isso para vocês, né? E se vocês ficarem com dúvida depois, na hora de rever esse conteúdo, as letrinhas estão aqui embaixo, toda a legenda, né? Então, a formação da bainha num tubo lignífero, né? Ao redor da hifa, penetrando a parede celular da célula da planta, né? Então, ela vence a cutícula e aí ela vai tentar entrar. Então, aqui ele está mostrando para vocês a formação já do apressório, né, forçando a entrada. Nesse exemplo aqui, uma hifa já em crescimento avançado, mas por enquanto ela está encapsulada pela bainha. Então, veja a condição, gente. Uma coisa é você impedir a entrada do patógeno na superfície, mas às vezes a cutícula ela é vencida, então o patógeno ele faz o PEG, né? Quer dizer, ele rompe a cutícula e ele vai em função da célula. Então, ele tem que romper a parede celular. Então, veja que aqui ele está mostrando uma etapa do processo,
aqui dá a impressão que o fungo está tendo êxito, mas percebam que ele está imprensado na célula, ele não conseguiu entrar dentro da célula. Nesse local que ele está, não tem nutriente para ele estar sugando. Então, ali, teoricamente, a doença ainda não estaria acontecendo porque ele não está conseguindo se alimentar da planta, né? Agora, quando ele rompe isso e entra, daí já era, tá? O quarto exemplo, gente, seriam camadas de abscisão, né? Então, elas são formadas em torno dos sítios de infecção. Existe ali uma ação de enzimas celulíticas e pectolíticas, então formando mais celulose, formando mais pectina, né? Tentando deixar esse tecido mais firme, né? Mais resistente à entrada do patógeno. Dissolução da lamela média, então que é ali entre uma parede celular e outra, né? Separa o tecido doente do tecido sadio, e elas podem preceder as zonas de lignificação. Então, às vezes, a camada de abscisão é um dos exemplos, gente, onde o patógeno conseguiu romper uma das etapas, ou um dos bloqueios da planta, mas essa camada de abscisão é formada e ela bloqueia que esse tecido continue penetrando, que o patógeno continue penetrando, tá? Então, eu tentei colocar aqui algumas imagens para vocês. Eu acho que esse último esquema aqui é o que torna isso mais claro, né? Então, lembra que os patógenos, gente, eles podem entrar por penetração direta, alguns deles, como é o caso do fungo e dos nematóides, mas alguns fungos e todas as bactérias, elas entram por abertura natural. Então, aqui, por exemplo, ele está mostrando uma abscisão que pode ser uma abertura da planta natural, pode ter sido uma poda mal feita, ou um dano causado, sei lá, uma capina mal feita, uma fitotoxicidade de um produto, enfim, ela abriu uma lacuna na planta, né? Então, as plantas que possuem essa habilidade de abscisão, elas vão fazer esse bloqueio aqui, né? Então, tudo que a gente falou no slide anterior é o que essa figura aqui está tentando demonstrar. Então, ela isola um tecido que já está necrosado, já está em decomposição do restante da planta, para que essa outra parte da planta possa continuar vivendo e fazendo seus processos fisiológicos. Tá? Aí também tem essa questão da possibilidade da camada de cortiça, né? Algumas plantas têm essa habilidade e outras não têm, gente, mas ela é uma resposta a essa injúria mecânica, né? E elas acontecem, logicamente, a partir de células do filogênio. Então, a gente vai ver isso claramente em caules, quando a planta tem essa habilidade, né? Então, caracteriza-se pela presença de suberina e protoplasma morto. Tá? Então, não é uma parte viva. Então, aqui está a demonstração disso, né? Então, formação de uma camada de cortiça entre as áreas infectadas e sadias, tá? E aqui a formação de uma camada de cortiça em tubérculo de batata após a infecção da risoctone, tá? Então, eu estou tentando mostrar isso aqui para vocês. Ok. Ainda falando de pós-formados, a gente tem a possibilidade das xiloses, né? Então, são formados nos vasos do xilema. São células parenquimáticas adjacentes ao xilema que sofrem uma hipertrofia, então ela cresce, tá? A grosso modo, gente, seria uma espécie de um câncer interno da planta, tá? E a consequência é que ela causa a obstrução do xilema, né? Então, se ela vai crescer, vai formar massa, vai crescer uma massa no tecido, ela vai, logicamente, ocupar espaços vazios, né? Os espaços vazios que a gente tem dentro da planta, basicamente, são o xilema e o floema, que é onde vai passar líquido, né? Então, ela vai acabar obstruindo esse espaço. Então, restringe o transporte de água e o avanço do patógeno para outros locais. Então, veja que a intenção até é boa, ela quer criar ali uma barreira para o patógeno. Só que é um tiro que sai pela culatra. Então, ela bloqueia o patógeno, mas ela também bloqueia a água e os nutrientes. Isso pode causar
se ela obstruir totalmente o vaso, murcha vasculares, né? Então, a planta, ela pode estar fazendo isso para sua defesa, mas ela pode acabar morrendo também em função dessa possibilidade, tá? Então, eu trouxe aqui foto de microscopia eletrônica para vocês, né? Tirada de literatura, e aqui o avanço dessas xiloses, né? Então, aqui ainda a água consegue circular, ó, nesses espaços onde está branco, né? Então, aqui imaginando o caminho da água. Então, comparando as 3 possibilidades aqui, imagina o volume, né, de água e nutrientes que vai passar por esse tubo crivado. Imagine nesse daqui, ó, não passa, está totalmente obstruído, tá? O 7º tipo de elemento pós-formado seriam glicoproteínas, né? Então, proteínas estruturais encontradas nas células que, após a infecção, ocorre um acúmulo dessas proteínas. E elas podem fortalecer, então, a parede celular, tornando-a de difícil degradação, né? Então, isso aí seria bem bacana. Partindo para os elementos pós-formados, gente, o primeiro exemplo que está aqui para vocês seriam espécies ativas de oxigênio, né? Então, eu trouxe ali as formas em que a gente pode encontrar o oxigênio na planta. Então, são moléculas altamente reativas que se acumulam rapidamente no início de processo infeccioso, né? Então, existe uma explosão oxidativa e interações compatíveis e incompatíveis. Então, assim, gente, existem processos na planta que sem o oxigênio eles são inviáveis. Basta a gente pensar na respiração, né, no processo de mitocôndria. Mas, por exemplo, a planta não tolera a formação de água oxigenada dentro dela, que é o H2O2. Tá? Então, volto a dizer para vocês, pode ser uma reação da planta para se defender do patógeno, mas se esse elemento chegar a ser formado dentro dela, ela vai perder aquele tecido, aquele órgão, e fatalmente isso pode levar a planta à morte também, tá? Então é bacana a gente entender isso. Então aqui eu trouxe um esquema sobre o oxigênio ativo nas plantas, né? Então aqui ele mostra para vocês aí a questão de interações incompatíveis e compatíveis, de acordo com horas, mas isso aqui é bem superficial, tem muita coisa para se aprofundar aí. Com relação a espécies ativas de oxigênio, né? Então podem inibir o desenvolvimento do patógeno, expressão de genes de defesa, como reações de hipersensibilidade, a gente vai falar mais disso aqui da metade para o final da nossa aula, né? Reforço da parede celular e fortalece a integridade da membrana plasmática. Um outro item bioquímico é a formação de fitoalexinas, né? Que elas são compostos antimicrobianos de baixo peso molecular, sintetizadas pela própria planta e acumulados nas células vegetais em resposta à infecção, né? Produzidos em função de estímulos resultantes de licitores. Aí, gente, se ficar muito difícil de vocês associarem, vocês estão vendo que a mídia está bombardeando a questão de coronavírus. Se vocês já viram algum exemplo esquemático que os jornais demonstram para explicar a infecção pulmonar, é muito parecido com isso aqui, né? Então, por que as pessoas com coronavírus têm esse problema vinculado com a respiração, que a gente fala tanto em respiradores, né, mecânicos? Porque quando esse patógeno ele entra nos nossos pulmões, a defesa do pulmão é produzir anticorpos. A questão é que a produção de anticorpos ela é tão grande e localizada que ela causa uma infecção grave, tá? E aí são 2 tipos de problema para o corpo se defender, tá? Mas imaginem que as fitoalexinas, elas são compostos como esse, né? Como os anticorpos. Então, eles são sintetizados pelo próprio organismo e eles são produzidos em função do estímulo desses elicitores, né? Então, o elicitor é qualquer uma daquelas enzimas ou toxinas que a gente viu na semana passada, que o patógeno possa lançar a mão para infectar a planta, tá? Então, esses elicitores podem ser de ordem biótica ou abiótica, né? Então, os bióticos é o exemplo que eu acabei de dar para vocês, e os abióticos pode ser a interferência da luz ou metais pesados.
Aqui eu trouxe mais alguns exemplos sobre a produção de fitoalexinas que são encontradas na natureza, né? Naturalmente, que estão divulgados amplamente na literatura. Então, os primeiros relatos partem de 1941, pelos autores Miller e Borger, onde eles fazem um estudo sobre a Phytophthora infestans na batata, né? E 20 anos depois, eles conseguem sintetizar bioquimicamente, né, mimetizar esse processo da fitolexina cristalizada, chamada então de pisatina, né? E hoje já tem mais aí de 300 tipos de fitolexinas conhecidas e descritas na literatura, tá? E aí acho que fica inerente ao exemplo que eu dei para vocês a questão da produção de fitolexina relacionada com a resistência de plantas, né? Então eu coloquei ali, plantas resistentes invariavelmente produzem altos níveis de fitolexinas comparadas às plantas suscetíveis, né? Então isso já é uma característica que confere resistência. Então a remoção de fitolexinas no sítio de infecção diminui a resistência da planta, então torna ela mais vulnerável, né? Moléculas supressoras de fitolexinas produzidas por patógenos diminui a resistência das plantas. Então, isso pode ser um dos arsenais. Então, ele pode ele pode ter uma toxina específica, uma enzima específica para suprimir a fitolexina. O que é suprimir? Ele vai atingir ela. Então, se a planta produz ela e o patógeno está atacando ela, naturalmente essa planta ficou sem defesa, tá? E as fitolexinas acumulam-se em local apropriado, né? Então, para causar inibição do patógeno. Com relação a outro elemento bioquímico, seriam as proteínas, né? Relacionadas, então, à patogênese, que é a habilidade do patógeno em gerar doença na planta. Então, são induzidas no hospedeiro em resposta à infecção, né? De um patógeno ou por uns estímulos abióticos que a gente viu lá, mas eles são pouquíssimos. Podem estar correlacionadas com a resistência não específica do patógeno hospedeiro e apresentam propriedades físico-químicas diferentes, né, das demais proteínas. Características dessas proteínas são estáveis em pH baixo, em torno de 2,8, mostram-se resistentes à ação de enzimas proteolíticas, isso tem a ver com o tipo de enzima que o patógeno é capaz de criar, né? Geralmente mostram-se como monômeros, isso tem a ver com o tamanho da molécula, né, com massa molecular variando, ali é bem pequenininho. Podem estar localizadas no vacúolo, na parede celular ou mesmo no apoplasto. E aí, dependendo do local onde ele esteja, tem a ver com a defesa do patógeno, porque também os patógenos eles entram por locais diferentes, né? Então, geralmente, os que causam dano na raiz não causam em outro lugar, os que causam dano na folha não causam dano na raiz, e assim por diante, né? Então, são estáveis sobre altas temperaturas, mesmo temperaturas extremas, né? Como é o caso de 60, 70 graus. Aqui, gente, eu trouxe uma tabela para vocês, bem a título de exemplificar mesmo, para vocês verem a quantidade de proteínas que a gente tem, que a planta, na verdade, tem, a gente não tem, né? A planta tem, e para vocês terem noção também de quantas famílias proteicas são estudadas para conseguir se entender, né? Então, essa relação de patogênese ou não, né? A habilidade da planta ficar doente ou não, se defender do patógeno, tá? Então, as proteínas, elas podem ter uma ação direta ou indireta. Se for uma ação direta, é que ela inibe o crescimento do patógeno ou a germinação do esporo. Então, ela age no fungo, né? E se a ação for indireta, é porque ela vai dar uma habilidade de resistência para a planta se defender do patógeno, tá? Com relação ainda, né, a elementos bioquímicos pós-formados, a gente tem a questão da reação de hipersensibilidade. Então, o que vem a ser isso, né? É a resposta rápida e localizada, ou seja, que ocorre no sítio de infecção do patógeno. Então, quer dizer que naquele local específico onde o patógeno está entrando, a planta vai emitir uma reação, que a gente vai entender isso como sintoma, né? Então, é a morte de um número limitado de células da planta ao redor do sítio de infecção. Então, ali ele coloca suicídio porque aquele tecido todo é levado à morte, né?
quando a planta tem uma reação de hipersensibilidade e ela faz esse suicídio em volta da célula que está doente, a função disso é a parada do desenvolvimento do patógeno. Porque se esse patógeno precisa de tecido vivo para sobreviver e as células em volta estiverem mortas, ele não tem para onde crescer, então ele vai morrer ali dentro, tá? Só que existe a possibilidade de reações incompatíveis, que é isso acontecer de maneira desordenada e a planta ir matando o tecido que deveria estar ativo, né? E aí, gente, a gente sai de um loco entendendo o conceito, e eu queria trazer para vocês algumas experiências que estão voltadas ao nosso universo agro, e eu vou exemplificar para vocês como que a ciência e a indústria têm trabalhado em cima desse tema para tentar potencializar a planta a se defender de patógenos, tá? Então, assim, gente, tudo que a gente vai falar a partir de agora é para estimular a defesa da planta, para que a gente não precise usar fungicida, por exemplo, tá? Então, essas informações são bem bacanas para a gente entender isso dentro de um plano de manejo, principalmente dentro de um plano de manejo integrado, ou aqueles que forem se dedicar à agricultura voltada ao orgânico, vai trabalhar muito com assuntos como esse, tá? Então, assim, gente, a gente já falou disso lá no passado, como eu falei para vocês, quando a gente falou de genética, que a planta pode ter uma resistência que é natural dela, e a gente já entendeu dentro desse contexto da aula de hoje, que o natural dela pode ser bioquímico ou estrutural, pré ou pós-formado, mas eu posso tentar induzir a planta a essa resistência, tá? E como que eu vou fazer isso? Ativando mecanismos de resistência dela antes do patógeno entrar. Porque imaginem comigo assim, isso é uma ação. Então, vocês viram que todos os elementos pós-formados, o patógeno precisa estar presente e já tentando infectar para que a planta produza aqueles elementos, seja estrutural ou seja bioquímico, para se defender. Então, gente, isso tem um delay, né? Quer dizer o quê? Que o patógeno pode ter ultrapassado as primeiras barreiras, ou pode até estar conseguindo se nutrir das primeiras células, até que as caloses ou outros processos sejam formados para defender o restante da planta desse patógeno, tá? Então, os produtos que são ativadores de resistência, ou indutores de resistência, eles vão tentar, entre aspas, provocar essa planta para que ela produza esses elementos antes do patógeno entrar, tá? Então, isso já tem que estar claro para vocês que ele vai funcionar, entre aspas não, preventivamente. Ele não é um fungicida preventivo, porque ele não vai ter ação sida, ele não mata. Ele vai provocar a planta a se defender, tá? Que é diferente de um fungicida preventivo, que aí quando o fungo tentar fazer essa penetração, entre aspas, né, se alimentar da planta, na hora dele comer, dele raspar ali, que não é, a gente sabe que não é esse o processo, mas só para vocês conseguirem visualizar, na hora que ele entrar em contato ali, ele vai succionar não o tecido vegetal, mas o fungicida, e com isso ele morre, e aí o fungicida protege a planta, tá? Então, um fungicida de contato, de preventivo, ele não é a mesma coisa de um indutor de resistência, porque o indutor de resistência, ele nunca vai levar a planta à morte. O fungo à morte, ele vai proteger a planta. Eu fui clara com vocês ou ficou confuso? Alguém responde para mim? Ficou claro, sim, professora. Até essa questão de ativação de mecanismos de resistência ali, se voltar, professor, acho que no slide 32, tinha uma sequência lá de penetração do patógeno na planta. Nesse o primeiro item, ele mostra ali que ele está fazendo ataque, ele está tentando entrar na célula, é isso, né? Uhum. Então, nesse momento seria, digamos assim, o momento ideal de entrar com um
o indutor ali, algum produto, a base para acionar a planta a criar essa resistência mais rápida, digamos? Tem que ser antes desse processo, Wilson. Antes desse processo. Antes desse processo, porque se ele conseguiu romper aqui, é isso que eu falava para vocês, né? E aí entra também o mesmo raciocínio do fungicida preventivo, né? Então, se o fungicida preventivo está aqui e ele causa dano para esse fungo, na hora do fungo tentar romper essa primeira etapa aqui, é que na verdade aqui ele já é célula e célula, né? Mas seria na cutícula. Mas vamos imaginar que aqui fosse, tá? Nesse momento aqui, o fungo já não conseguiria nem fazer isso, porque o fungicida já teria matado, tá? Agora, no caso do indutor de resistência, quando o patógeno também vier aqui, a planta já tem as defesas para não deixá-lo entrar. Não quer dizer que a defesa da planta não seja isso ou não seja isso, tá? Pode ser que seja. Depende de qual que é o processo metabólico que esse produto vai estimular. Tá? Então, aqui a gente está vendo como um processo natural de defesa da planta, mas é justamente isso que o indutor de resistência vai incitar. É que cada incitador tem o seu mecanismo, né? Então, é importante para frente a gente conhecer qual é o processo que ele está provocando na planta. Mas é para não deixar que isso aqui aconteça. Tá ok, então. Certo? Obrigada pela participação. Deixa eu só voltar lá para a gente criar uma linha de raciocínio, tá? Bom, gente, então, assim, como eu coloquei ali, ativação de mecanismos de resistências latentes em resposta a tratamentos com agentes bióticos ou abióticos, tá? Então, aqui eu já estou dando uma deixa para vocês, que os indutores de resistência, eles podem ser um produto químico, né, que vai promover uma reação química, ou ele pode ser um agente vivo, né, um outro patógeno que não causa problema para a planta, mas ele é um fungo ou é uma bactéria, mas ele vai agir em benefício da planta, não em malefício dela, tá? Então, a literatura, gente, ela cita alguns produtos. Eu peguei alguns, tá? Longe de mim esgotar isso, eu vou deixar isso para vocês, tá? Serem curiosos. Então, tem produto chamado, aqui está o nome comercial, né? O Actioguard. Mas você veja que o ingrediente ativo é o S-benzolar S-metil, né? Deixa eu só mudar a ordem desses slides aqui, porque o Ínsimo e o Bion também eles são produtos com o mesmo ingrediente ativo, tá? Então, esses 3 produtos aqui, por mais que eles estejam com nomes diferentes, eles são a mesma coisa, tá? Então, é bacana vocês se cuidarem com esse tipo de coisa. Mas, assim, eles têm marcas comerciais diferentes, eles podem ter formulações diferentes ou concentração diferente, mas a base ativa é a mesma, né? Então, nesse caso aqui, o S-benzolar. E nesse outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tem o Serenade, que aí ele já é um outro tipo de produto, é bacilos, então aqui são bactérias, tá? Cada um deles, gente, tem como eles são produtos químicos que são comercializados, eles sofrem a mesma bateria de qualquer outro tipo de produto registrado. Então, você só pode usar para as culturas que ele tem registro, e é bacana vocês entenderem também a que tipo de patógenos que eles têm habilidade de proteger a planta quando eles chegam primeiro, né? Então, é bem importante que vocês leiam trabalhos e principalmente leiam bula desses produtos antes de registrar, tá? Na sequência aqui do slide 56 em diante, o que eu fiz foi trazer algumas imagens que representam essa diferença de você usar ou não usar o produto, ou eu estou trazendo outros elementos químicos, ou eu estou trazendo outros produtos que vão funcionar como indutores de resistência, tá? É lógico, gente, que para eu conseguir trabalhar com vocês, todos os trabalhos da onde eu tirei essa informação, a gente precisaria muito mais do que 1h30 de aula. Mas o que eu quero, assim, é vocês já entenderam a parte conceitual
eu estou demonstrando nesses slides agora para vocês que isso tem um fundamento prático bem usual, tá? E aí a atividade avaliativa que eu vou pedir é para vocês se aprofundarem nisso, tá? Então, nesse slide que a gente está agora, gente, que é o 56, eu estou mostrando para vocês um outro produto que funciona também como indutor de resistência na planta, que é o ácido salicílico. Então, se vocês lembrarem, o ácido salicílico, ele é um fito-hormônio. Então, ele já é um produto que a planta também naturalmente produz. Ele seria um exemplo de elementos bioquímicos pré-formados, tá? A questão é que se você conseguir aplicar ele sobre a planta, você vai induzir ela a essa defesa, tá? Aqui, apesar que esse trabalho desse autor que eu coloquei aqui, ele trata sobre o ácido jasmônico, aliás, desculpa, sobre o ácido salicílico, ele também traz o ácido jasmônico aqui do lado, tá? Só que não era foco do trabalho desse pesquisador, mas aqui já fica um indício de um segundo fito-hormônio que também pode agir aí em sequências de resposta de defesa da planta, tá? Aqui é uma daquelas fotos de efeito, né? Então, onde você conseguiu aplicar o ácido salicílico na planta, ela conseguiu se defender de peronóspora, na outra, onde você aplicou a água que deu condição para o patógeno se desenvolver, ele realmente se desenvolveu, tá? Aqui, gente, eu trago uma outra relação de alguns produtos, eu acredito que deve existir muito mais do que isso, mas fica aqui algumas dicas de companhias onde trabalham com produtos. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o Bion é o que teve maior participação de mercado e então quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então acho que ele é um tipo de produtos que ele foi comercializado pela Novartis. A Novartis foi comprada e é uma das empresas que deu origem à Syngenta, né? Então, veja que o produto não é novo, né? Ele já está há alguns anos. Se vocês olharem até a foto desse produto aqui, fala dos anos 2000. Então, veja que aí a gente já está falando de mais de 20 anos de produto, sem falar no tempo de pesquisa, né? Aqui é mais uma foto demonstrando aí, só que aqui o efeito do azimbenzolar, né? Então, aqui seria a planta com a doença, aqui a planta protegida, né? Outros produtos com os seus respectivos ativos dentro deles, né? Aqui eu coloquei esse slide, gente, para demonstrar para vocês nas premissas, né? Então, no que se acredita. Uma célula animal, ela tem essas 3 habilidades aqui, gente, que é de reconhecer quando está sendo atacada, ter um efeito de resposta, e aí quando ela possui anticorpos, ela tem um efeito de memória, né? Então, se a gente voltar ao bendito exemplo do coronavírus, vocês devem ter ouvido muitos médicos falando que quem pegou a doença uma vez não espera-se que pegue de novo, tá? Por que a pessoa, depois de pegar a doença, ela fica imune? Porque os anticorpos têm esse efeito de memória, né? Então, eles vão defender o corpo mais rapidamente, então a pessoa não ficaria doente de novo, tá? E esse é uma das características que diferencia a planta né, que tem uma célula vegetal das células animais. A planta, ela também reconhece, ela responde, mas ela não tem efeito de memória de defesa, tá? Aí eu poderia instigar vocês as estrobilurinas, né? Então, eu mesmo fiz meu trabalho de graduação e de mestrado, mostrando que quando eu passo uma aplicação de estrobilurina na planta, antes dela ficar doente, em estágios iniciais, e depois eu uso ela no controle de doença, essa planta, ela possui esse efeito de memória chamado de memory effect. E com isso a planta consegue se defender melhor da doença e, consequentemente, ela fica mais produtiva, tá? E existe diferença entre as estrobilurinas, tá? Então, se vocês quiserem ficarem curiosos e quiserem estudar mais, procura meus trabalhos aí na internet, e aí do meu vocês vão ver quantos outros trabalhos tem, e essa é uma das linhas de pesquisa de premissa do professor Wilson Venâncio, tá?
Então, só para vocês para ver que a gente não conhece tudo, tá? Mas, naturalmente, essa é uma verdade, tá? Aí aqui eu coloco para vocês, gente, a indução de resistência mostra-se como importante medida de controle, né, em programas de manejo integrado de pragas e doenças, porém, ela não é milagrosa. Então, assim, você tem que usar ela dentro de um plano de manejo, não pode achar que ela vai substituir todos os fungicidas, porque não vai ter essa habilidade, mas ele pode entrar em substituição, ou pode fazer com que o intervalo entre uma aplicação e outra seja diferente, tá? Seja maior, por exemplo. Então, a indução de resistência, ela demanda, então, de uma grande quantidade de indutores bióticos ou abióticos, né, da ativação de vários mecanismos de defesa, para ela ter amplitude, né, senão ela vai conseguir ficar restrita a um patógeno especificamente. E aí, lógico que é importante que exista a disponibilidade comercial desses produtos, né, gente? Porque não adianta você ter dados de pesquisa sabendo que funciona, se você não tem onde comprar para poder usar, né? E aí a gente também precisa entender se isso tem efeito na produtividade ou não, porque muitas empresas elas acabam vendendo, dizendo que a planta vai ganhar produtividade, e vocês já sabem que a planta não tem essa habilidade, mas o fato dela deixar de perder não deixa de ser um incremento, tá? Então, cuidado aí com venda desses produtos por picaretas, tá? Então, assim, gente, lógico que numa condição de estresse, os efeitos dos inibidores vão ser muito mais eficientes, tá? E sobre uma condição onde tudo vai bem, vai ficar mais difícil de você conseguir agregar valor a esse produto, tá? Então, por isso que ele tem que ser um produto estratégico. E também ele é um produto caro, né? Então, não quero de forma nenhuma desestimular vocês de usarem, muito pelo contrário, acho que vocês têm que usar mesmo, só que vocês têm que ser estratégicos de saber aonde colocar, tá? Ai, desculpa, aqui ficou repetido. Então, aqui o ácido jasmônico, né, eu tô trazendo aqui de novo, mas eu já falei para vocês lá atrás. Aqui um dado de pesquisa, né, então mostrando para vocês aí o impacto final na produtividade, comparando 2 anos consecutivos, né, com o uso do ácido jasmônico. Aqui um terceiro elemento, né, aí comparando dose, não só uso ou não uso, né. Aqui a Milsana é um outro tipo de produto comercial, então a base de extrato foliar, né, de uma outra planta, aqui já deixando claro que ele provoca o acúmulo de proteínas e fitoalexinas, né. Como esse material já está com vocês, gente, depois vocês exploram mais, tá? Eu só quero ter certeza que a gente vai conseguir contemplar todos os exemplos. Então, aqui nesse trabalho, estou trazendo para vocês a comparação, onde está escrito controle significa testemunha, que não houve tratamento nenhum, tá? Então, a comparação do sem tratamento com o uso de fungicidas, comparado com o uso de Milsana, que seria, então, um indutor de resistência, né? Então, aqui você vê a percentagem de redução de oídio em três cultivares diferentes de pepino, né? Então, você veja que aí, dependendo da cultivar, ele vai ter um grau de resistência e suscetibilidade diferente, e isso impacta também no uso ou não nesse caso aqui do Milsana, tá? Então, poderia se fazer uso de rizobactérias também, né? Então, entraria aí como se fosse um controle biológico, né? O Serenaide, que a gente já falou lá atrás. Aqui, gente, é um trabalho que demonstra um outro agente biológico, que é a Pseudomonas florensis, tentando demonstrar o controle aí de Xanthomonas oryzae, né? Então, como o nome está dizendo, no arroz. Só que veja que os anos são bem tardios, tá? Aqui também são bactérias. Aqui eu trouxe um trabalho para vocês também de extratos de cânfora, tá? Então aqui é o que eu falava para vocês também com relação ao uso de
de indutores de resistência para cultivos orgânicos, né? Então, os óleos essenciais são uma forma, os extratos são outra, que não é a mesma coisa, né? Porque o óleo essencial você realmente vai tirar o óleo da planta, então a extração química desse elemento é uma, e o extrato de cânfora é, entre aspas, você espremer o tecido da planta e aplicá-lo, né? Então, são coisas diferentes, o extrato e o óleo essencial, mas os dois têm efeitos. Só que a gente tem que tomar o cuidado que eu já falava para vocês lá da minha tese de doutorado, que é a questão de se ele vai apresentar fitotoxicidade ou não, porque inibir o patógeno é uma coisa, né? Então, esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês é um exemplo em laboratório. Então, eu botei o patógeno para crescer em placa e estou avaliando se esse patógeno parou de crescer, é uma questão. Se ele parou de esporular, é outra questão, tá? Então, aqui mostrando para vocês também uma concentração diferente do extrato de cânfora, né? Porque quando a gente trabalha com óleos essenciais ou com extratos vegetais, a gente não trabalha com dose, né? Não é gramas, não é litros, é percentagem, né? É composição, tá? Aqui é um trabalho, gente, mostrando para vocês efeitos diversos, né, a 24, 48, 72 horas depois da inoculação de um patógeno, comparado com testemunha, o bion e os extratos, né, um a 10%, o outro a 20%. Então, para que vocês vejam também a comparação de extratos de planta com produtos químicos, tá? Então, percebam que existe diferença, né? Então, aqui a testemunha teve um maior número de lesões, comparado aqui o extrato a 20%, aqui onde é tudo azinho, é tudo igual estatisticamente. Então, por mais que o número seja diferente, o resultado é o mesmo, tá? Então, para a gente analisar estatisticamente isso daqui, esse tratamento aqui foi pior do que esse, tá? Mas os extratos, indiferente da concentração, têm o resultado igual, porque os dois são B, e os dois extratos também são igual ao Albion, tá? Porque também é B, a 24 horas. Se a gente olhar 48 horas, ó, a testemunha não tem diferença do Bion e nem do extrato a 10%, mas a 20% ele foi superior a todos os demais, tá? Foi o melhor tratamento. Nesse caso aqui, a 72 horas, perceba que novamente ele se manteve melhor do que todos os demais, mas que Bion e o extrato a 10% mostraram controle, tá? Porque foram melhores que a testemunha. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? Que no decorrer do tempo, eles podem ir incitando essa planta a melhorar a sua performance, tá? Então, eu acho que esse é o principal, entre aspas, legado desse trabalho aqui. Só que volto a dizer para vocês que nós não estamos enxergando aqui fitotoxicidade, tá? A gente está vendo se tem número de lesão, nesse caso aqui, de bipolaris foriquiniano no trigo, tá? Então, infelizmente, acho que até por isso que avança tão devagar produtos indutores de resistência, porque eles não têm só que ter o efeito de indução, como não pode causar fitotoxicidade. Tá? Nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, tem Bion em diferentes doses e aplicado em locais diferentes, né, para verificar a ação. Nesse caso aqui, tanto pulverização foliar quanto no solo. E nesse caso aqui, o alvo era verificar efeito sobre nematóide, tá? Então, existe uma contagem, mas como não existe estatística, vocês sabem que eu fico desconfiada, né? Nesse caso aqui, gente, tem a comparação do acibenzolar, que é o Bion, né? Uma testemunha inoculada, e fosfito, né? Então, na época que eu estava fazendo o mestrado, ali por volta de 2007, 2009, se falava muito de fosfito, houve uma explosão, e existiam muitas pessoas que uns eram muito a favor, outros eram contra, porque você não conseguia estudar o fosfito em si, porque ele sempre estava misturado com outros elementos.
mas muitos trabalhos demonstram o quanto ele realmente tem um efeito benéfico para a planta, né? Então, no caso desse trabalho aqui, não é o fosfito de potássio, né? Então, existem outras formulações, tá? E daí, para encerrar esse assunto, gente, eu trouxe esse slide chamando de perspectivas, que é realmente mostrando isso para vocês. O quanto que seria positivo a gente ter maiores opções de indutores de resistência, mais resultados, e, consequentemente, que a gente conseguisse recomendar e usar, né? Então, empregar efetivamente os indutores de resistência, porque eles iam incentivar a planta a produzir as suas próprias defesas. Com isso, diminuiria o uso, né, de agroquímicos no campo e, fatalmente, de resíduo nos alimentos e de vida útil desses produtos, né, que a gente chama de meia-vida, o termo correto, de meia-vida no solo, e aí a possibilidade de atingir lençóis freáticos e N outros problemas que os agroquímicos trazem, né. Então, assim, seria uma bela de uma ferramenta para estar integrada no manejo de doenças, mas ainda muitas pessoas não usam porque não conhecem direito a ferramenta, acham que é muito cara em função do custo-benefício, né? Então, acho que faltam muitas pesquisas sobre questões que eu estou colocando ali para vocês. Dose, frequência de aplicação, se eu posso aplicar por estágio, se eu posso alternar por biótico ou abiótico, né? Porque, assim, se eu uso uma bactéria numa aplicação como indutor de resistência, que é o caso, por exemplo, lá do Serenade, depois, se eu aplicar Bion, eu mato a bactéria ou não mato, sabe? Então, assim, tem uma seara muito grande de dúvidas que precisam de respostas, né? Então, tem muita coisa a ser vista. Queria entender de vocês, gente, se ficou ok o assunto, se vocês estão com alguma dúvida, ou se eu já posso soltar a atividade. Bem, professora, eu gostaria de saber, assim, a questão do uso de um indutor nas fases, assim, da cultura, ela é capaz de diminuir o uso dos fungicidas, por exemplo, até quanto? Existe um estudo já em cima disso? Qual a porcentagem de uso que é capaz de diminuir? Então, Wilson, existem vários trabalhos, tá? Então, até o meu trabalho avaliativo de hoje é pedir para que vocês vão buscar informações, né? Então, assim, você vai ter que trabalhar muito focado em qual cultura, em qual doença, e o que vocês têm que ter muito claro é aquilo que a gente parou lá no slide 55, se eu não me engano, é que o indutor de resistência, para funcionar, ele tem que chegar antes da doença a campo, tá? Então, assim, se é uma doença que só acontece no fruto, e você aplicar na fase de floração, e aquele produto tiver um residual, ok, você trabalhar por estágio, né? Então, vamos imaginar que existisse um produto, que eu não sei se existe, que seja um indutor de resistência, que induza o trigo a evitar giberela, tá? Ou brusone, que são doenças que acontecem na espiga. Então, se ali no espigamento, no início do espigamento, se eu fizer a aplicação de um produto indutor de resistência e ele controlar as doenças subsequentes, ok, cumpriu total função, eu posso fazer uma aplicação por estágio. Agora, por exemplo, se eu quero controlar alguma mancha foliar, de qualquer tipo, o oídio, míldio, ferrugem, eu tenho que entender se existe produto para essa doença, e aí é claro para mim que o produto tem que chegar antes. Se a doença ataca na folha, a partir do momento que a planta tem folha, independente se é estágio vegetativo ou reprodutivo, o produto tem que chegar antes, tá? E aí a gente tem que entender que ele vai ter que ser aplicado numa quantidade X para a planta reconhecer aquilo como problema e ela produzir as suas defesas. Então, entenda também que se esse produto, entre aspas, for sendo gasto, for acabando, que é o que a gente sabe
entre aspas, a grosso modo, é o residual do produto. Então, assim que ele for findando, a planta vai produzindo menos os seus anticorpos, as suas defesas. Aí eu teria que fazer uma nova aplicação, tá? Então, conhecer esse residual também não é tão claro assim. Então, assim, para você fazer recomendação, é muito bacana que você leia muito sobre o assunto, e aí não é ler teoria, é você buscar trabalhos científicos na área, né? Então, por exemplo, se você trabalha com soja na região, soja é o teu carro forte, você vai fazer pesquisa centrada nisso, né? Se existem produtos, para que doenças, em que fase, se eu consigo substituir uma aplicação de fungicida, pelo menos, a primeira que seja, né? Porque normalmente se pede que você inicie a aplicação de fungicida nos primeiros sintomas, né? A grande maioria das pessoas agem dessa forma, não todo mundo, né? Então, puxa, se você está fazendo o monitoramento da lavoura, você percebeu que não entrou doença ainda, mas você sabe que o clima está favorável para que o triângulo da doença feche, você poderia fazer uma aplicação de indutor de resistência e com isso prolongar, ou na verdade assim, prorrogar a primeira aplicação de fungicida. E lá no final das contas pode ser que você use uma aplicação de fungicida a menos. Mas o que tem que ficar claro para vocês também, que não necessariamente isso vai ser uma medida econômica, não quer dizer que ela vai ficar mais barato, porque eu vou usar uma de fungicida a menos. Não, você vai usar uma de fungicida a menos, mas você vai usar uma de indutor de resistência. Só que como manejo da área, como pressão de seleção de doença, quanto a residual de produto químico em alimento e no solo, você está contribuindo muito para a sustentabilidade. Então, assim, você tem que abrir o olhar para outras características, o teu ponto de vista começa a mudar, né? Você vai se tornando muito mais técnico também. Não sei se eu respondi tua pergunta. Se eu não respondi, você pergunta de novo. Respondeu sim, professora. Obrigado. Imagina, tá? Gente, então assim, o que eu queria para avaliar esse conteúdo com vocês, eu queria convidar vocês a fazer uma resenha, tá? Para mim, vocês vão mandar vocês têm o prazo de uma semana, tá? Então, até segunda-feira que vem. Vocês mandam ela para mim por e-mail, né? Logicamente digitado. E o que é uma resenha, gente? Resenha é um texto que você vai escrever na primeira pessoa. Então, na verdade, o que eu quero? É que você escreva um texto para mim de uma página. Então, Arial 12, não vai me escrever com letra gigante para fechar uma página, tá? Justificando para mim a recomendação ou não do uso de indutores de resistência, tá? E aí vocês podem pegar indutores do jeito que vocês quiserem, gente. Eu trouxe alguns para vocês. Então, vocês viram que ali tem fito-hormônio, aqui tem fosfito, aqui tem produto químico na forma de químico mesmo, ou na forma de bactérias. Enfim, vocês podem se debruçar sobre todos esses aspectos. Vocês podem escolher um só, você pode pegar só fosfito e comparar os tipos de fosfito. Vocês podem relacionar ele com uma cultura só ou com várias, mas enfim... quando eu leio esse texto, eu quero ter noção que você tem habilidade de usar esse indutor de resistência ou não, tá? Então, você como agrônomo, se você recomenda ou não o uso desse produto e por quê? E esse porquê é o teu texto. Deu para entender? Professora, é uma página ou dá para se estender? Eu queria uma página, Ângela. Uma página inteira. Ah, beleza, então. Tá bom? Naqueles mesmos e-mails que a gente mandou o trabalho, né? Isso, daiane.trojan@croton.com.br. Tá? E assim, gente, vocês me mandaram um trabalho da semana passada, só que nesse final de semana eu mudei para minha casa de novo. Então eu estava entretida em colocar minhas coisas no lugar e não vi e-mail final de semana, tá? Mas durante essa semana eu já faço a correção e aí eu já respondo os e-mails, podem ficar tranquilos.
Belezinha? Mais alguma dúvida, gente? Se ninguém tiver dúvida, eu me despeço de vocês, gente. Boa noite e a gente se encontra amanhã em outra disciplina. Fechamos? Boa noite, professor. Até amanhã. Então tá bom, até amanhã. Boa noite, professor. Até amanhã. Tchau, gente. Obrigada por hoje.